tudo bem? Quero te convidar para esse momento, que hoje é uma estreia. Estamos abrindo uma nova era. Queremos falar para pais, para filhos e trazer uma nova visão sobre a criação de filhos hoje. Será um programa feito para família, para crianças se divertirem, para pais aprenderem, para filhos interagirem com pais. E hoje a nossa estreia eu quero falar de um tema um pouco pesado, mas que tem lidado com os nossos sentimentos, com os sentimentos dos pais e das crianças. E para isso eu trouxe a minha amiga Ana aqui, minha parceira, e nós queremos tratar desse assunto de uma forma mais leve, mais informativa possível, e eu creio que você vai gostar. Hoje é só o pontapé inicial. Vamos prosseguir, teremos muita novidade, porque o programa é Alô Criançada. Hoje não temos crianças, mas da próxima vez nós teremos muitas crianças e teremos assuntos de total interesse para elas. Mãe, tá chegando mais médicos! O Mais Médicos já transformou a vida de muita gente. Em 1 ano e meio de retomada, já são mais de 26 mil médicos e médicas que realizam consultas de rotina, acompanhamento, tratamento, ações para prevenção e muito mais. Para estar mais perto de você, da sua família e de todos. Onde tem vida, tem mais médicos. E onde tem mais médicos, tem governo federal. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Goiás Social tá tirando do papel o sonho da casa a custo zero. Goiás é o único estado do Brasil que entrega a casa sem nenhum custo a quem precisa. É chave na mão, sem prestação. O programa já chegou a mais de 160 municípios. E essa é só uma das muitas ações do Goiás Social, o mais completo programa social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado número 1 também em superação da pobreza. Olá, voltamos com Alô Criançada. E agora, para entrar no nosso assunto, eu quero ler com vocês uma palavra. Um salmo que fala muito sobre pais e filhos e que reflete muito o meu pensamento hoje sobre a criação de crianças, como a gente deixar o nosso filho, né, num ambiente saudável. Quem são os nossos filhos nas nossas mãos? E eu quero ler aqui. Os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como as flechas estão na mão de um homem poderoso, assim são os filhos na juventude. Feliz é o homem que tem a sua aljava cheia desses filhos. Eles não serão envergonhados, pois falarão com os inimigos no portão. Hoje a gente tem visto uma forma muito deturpada da maternidade e da paternidade. E muitas vezes os filhos têm sido vistos como fardos. E ao tratar os filhos como fardos, muitos pais não estão preparando essas crianças para o futuro. Não estão treinando essas crianças para lidar com o dia da adversidade. E se você, criança, está nos vendo agora, eu quero falar de uma forma o mais próxima da sua realidade. Se você tem um pai, uma mãe que te prepara para o futuro, hoje nós vamos falar de como você pode levar essa boa preparação por onde quer que você vá. Mas se você tem sentido que não tem tido liberdade com seu pai e com sua mãe, para falar sobre os seus sentimentos, nós também vamos falar como você superar isso. E talvez você vai ser capaz de estreitar esses laços com seus pais e construir uma ponte onde a comunicação está interrompida, não é, Ana? Sim, com certeza. Porque, e Ana, A gente precisa resgatar isso. quando a gente fala de bullying, a Ana, minha parceira,
ela é coordenadora pedagógica da escola onde meu filho estuda. Trouxe ela de propósito. Não vou tratar dos assuntos da escola hoje do meu filho, mas eu quero tratar, Iana, como a escola hoje atua diante do bullying. Então, a gente precisa deixar bem claro o que é o bullying, né? O bullying, ele é uma chacota, ele é uma brincadeira recorrente, brincadeira de mau gosto. Na nossa época, quando a gente era criança, chamava de humor negro, né? Uma piadinha de humor negro, apelidos pejorativos, né? Então, mas a gente precisa entender melhor o que é uma crítica do que é um bullying. O bullying, ele é recorrente. Então, quando aquilo se juntam várias crianças para poder fazer algo maldoso e ficar recorrente diante daquela atitude que está maltratando, está ofendendo outra criança, isso é bullying. Como que eu preparo, Iana, essa criança? Então, como que eu chego no meu filhinho de 7 anos e falo, meu filho, tá um pouquinho gordinho, vamos melhorar, vamos correr, fazer uma atividade física, mas isso não define quem é você. Sim, você falou uma expressão muito bem. Como que eu preparo essa criança? Mas como que eu preparo diante da escola? Como que eu preparo diante da família? Eu enquanto mãe ou eu enquanto educadora? Enquanto mãe. E quando a mãe é a primeira a chamar o filho de gordinho, fala, para de comer, senão você vai ficar gordo demais. Então, mas a bolacha que ele tá comendo foi eu que comprei. Isso que eu ia falar. Essa situação de o que eu proporciono para essa criança, o que eu oportunizo para essa criança. As comidas que eu tenho em casa, quem coloca? Não é a criança que vai no supermercado e compra, sou eu. Então, as comidas saudáveis, esse ambiente saudável, quem proporciona? Eu, enquanto mãe, né? O pai, a família em si. Então, primeiro momento, primeiro ambiente social é familiar. Depois ele vai para a escola. Então, primeiro eu tenho que cuidar da criança enquanto mãe, enquanto família, para depois ele ir para a escola e se sentir fortalecido diante do coleguinha que falou que ele é gordinho. E aí é que eu tenho que fazer com que ele compreenda essa situação. É uma necessidade de mudança? Eu enfrento isso ou eu vou ficar cabisbaixo diante dessa crítica? Por quê? Porque hoje eu sou uma adulta, mas eu sou uma adulta da criança que eu fui. Então, se eu fui uma criança que em todas as críticas eu abaixava a cabeça e pedia para a professora para resolver aquela situação e a professora somente brigava com o outro e eu não via como uma atitude de mudança, de necessidade de mudança, como que eu vou fortalecer esse adulto? Como que esse adulto vai ser diante de uma crítica? Então, por quê? No serviço ele vai ter crítica, na faculdade ele vai ter crítica e sempre ele vai abaixar a cabeça e atitude de esquiva, de submissão, ou ele vai enfrentar, não, realmente eu preciso emagrecer, não tá legal, não é bom para minha saúde, então eu vou procurar jeito de enfrentar essa situação. Mas o enfrentamento, ele não é para qualquer um também. Quando você fala do jogador que simplesmente descascou a banana, ele realmente fez no limão a limonada. Ele entendeu que aquela situação ele poderia reverter o quadro e que ele não se sentiu ofendido, porque quem pratica o bullying ou quem pratica uma brincadeira sem graça, o intuito é atingir. E eu lembro muito bem, quando eu era criança, minha mãe sempre falava assim, se te colocarem apelido na escola, finge que você não dá moral. Porque não se apela. Não apela, porque se você apelar, esse apelido pega. E era assim, era tampinha, petula, gordinha, era de tudo. E eu me chamava de pitula, eu olhava. Me chamava de gordinha, eu também olhava. E tava tudo bem. O que acontecia? Eles logo esqueciam. Eles logo não esqueciam. Eu sofria muito. As minhas orelhas eram bem abertas. Aí, na época da minha infância, era o tal do Dumbo, o elefantinho. Então, eu vivia com o cabelo preso. As minhas orelhas, ninguém via. Ninguém via a minha orelha. Até que um dia eu falei, peraí, mas eu não tenho dinheiro para fazer a tal da cirurgia. Aí eu comecei a aprender. Então, criança, eu quero que você entenda. A gente precisa se aceitar. Mas o fato de você se aceitar como você é, não quer dizer que você vai ser sempre assim. Nós não podemos nos negar o direito de melhorar, de mudar. Né? E agora eu quero falar com o pai. Muitas vezes, quando nós exaltamos alguma característica ruim, algum defeito do nosso filho, a gente precisa ter um estalo de não
chamá-lo pelo defeito. Porque hoje eu percebo, tenho 2 filhos com natureza completamente diferente um do outro. E eu sei hoje a diferença entre eu falar assim, você é chata, ou você está agindo de uma maneira chata. Tem uma grande diferença entre falar assim, não seja assim. Você não é egoísta, você agiu com egoísmo. E você pode deixar de agir assim. Porque se eu falo você é, você está determinando. Você não vai mudar, você é. Agora se eu falo você agiu assim, eu estou dizendo que você pode agir de outra maneira. Então, nós pais temos que tomar muito cuidado com a forma como nós nos referimos aos nossos filhos. Nós não podemos chamá-los pelo que eles aparentam, pelo que eles são. Nós temos que aprender a ser como eu li aqui no Salmo. O nosso filho é uma flecha, mas eu não posso sair atirando flecha para todos os lados. Eu tenho que ter um alvo. Onde eu quero que o meu filho chegue? É para lá que eu tenho que enviá-lo. E é esse alvo, esse lugar que eu tenho que mostrar para ele. Tá vendo ali? É ali que eu quero que você chegue. Né? Eu não posso simplesmente escolher um destino sem mostrar para o meu filho aquele destino. Porque ele pode não gostar. Ele pode falar, mamãe, tudo bem. Me atira, mas eu quero escolher para onde eu vou. Né? E a questão do direcionamento, nem tô até fugindo um pouco, mas eu lembro. O meu filho, ele já foi bombeiro, astronauta, ele já foi entregador de farmácia, que ele achava o máximo chegar de moto e tirar o capacete. Todos os gostos, as paixões dele, eu deixei ele curtir aquele momento, para que um dia ele não chegasse assim, mamãe, eu quis ser astronauta, mas a senhora não me comprou um capacete de astronauta, então por isso eu não fui. Então nós temos que aprender a dar as ferramentas, mas respeitar a escolha deles. E se o seu filho, ele não tem o perfil de atleta, mas você foi atleta, respeita que ele não é, né? Então, assim, a gente não pode transformar os nossos sonhos, frustrar as nossas realizações, em uma forma de praticar bullying com o nosso filho. Sim. Né? Eu não posso usar a minha frustração para falar assim, você tem que ser como eu ou ser o que eu não consegui ser. E se ele não estiver preparado para isso? Exatamente, e olhando para essa fala, eu percebo que muitos pais projetam nos filhos aquilo que eles gostariam de ser. Então, os filhos é uma projeção. Eu já tive exemplo na escola há um tempo atrás de um pai que gostaria que a criança fizesse balé, o menino fizesse balé. Ele tinha só 3 anos, ele não sabia escolher. A gente percebia que o pai queria ter feito balé. E ele deixava, e o menino chegava na aula do balé emburrado. Não, mas eu não quero fazer balé. Eu gosto é de correr, porque eu sinto um ventinho na hora que eu corro. Ele até explicava isso. Quantas vezes talvez esse pai não criticou esse menino? Não, quem levava o menino era o pai. O pai que queria, ele projetava no menino um desejo era dele. E às vezes que a criança não queria fazer nada, às vezes esse pai não criticou esse menino. Criticava. Até que a gente foi conversando com o pai. Olha, ele não gosta, coloca ele no taekwondo, será que ele não vai... Ele não gostou dessa postura e tirou a criança da escola. Mas, enfim, não era uma questão de preconceito, era uma questão de saber ouvir a criança e saber direcionar o caminho dele, porque a gente também, quando a gente fala de família, a gente prejudica a autoestima da criança. Claro. Então, quando a gente pega e quer que a criança faça aquilo que é da minha vontade, mas não é da vontade dela, eu também estou lidando com a autoestima dela. Eu não estou deixando ela ter razão, ter voz, e às vezes até... Quando eu falo de autoestima, esse fortalecimento da inteligência emocional tem tudo a ver com a autoestima. Claro. Quem eu sou, o que eu estou sentindo, por que eu tenho que fazer isso, eu gosto realmente disso. Então, reconhecer as emoções. Né? Então, a inteligência emocional, ela não está só lá na escola ou no livro didático que compra aquele material. E hoje a gente vê muito isso, né? Eu quero falar uma coisa. Por exemplo, essa criança que o pai projetou nela, ela não conseguiu. Essa criança dificilmente ela vai ter coragem de enfrentar o pai e falar, eu não quero. Eu quero ser diferente. Eu sou diferente. E aí essa criança chega na escola e alguém confronta ela pelo que ela não se vê. Aí ela recebe o apelido, aí ela ouve a piadinha. Como essa criança vai se comportar na escola? Ele não consegue dizer para o pai o que ele quer. Como ele vai saber chegar no colega e falar, olha, peraí, eu não sou isso que você vai falar. Aí o colega vai e fala assim para ele, e ele não consegue se defender, ele aceita, ele engole aquilo, mesmo não concordando, e isso vai somatizando dentro dele. Nós vamos falar sobre isso, mas nós vamos fazer um breve intervalo agora. Fica aí, por favor, fica. Nós vamos voltar. Eu ainda quero falar com crianças, eu ainda quero falar com os pais,
O Alô Criançada volta logo logo. Somos de carne e osso. Somos titânio e carbono. Somos batalhadores. Somos sonhadores. Somos resilientes. Somos pretos. Somos brancos. Somos famosos. Somos anônimos. Somos uma coisa só. Somos atletas profissionais do Brasil. Você nasceu para vencer. O Bolsa Atleta nasceu para você. Quer representar o Brasil? Conte com o Bolsa Atleta para chegar lá. Vai visitar sua avó, vai pro parque tomar sol, vai de metrô, pega a estação, ou vai pro ponto do busão. Vai de graça! Vai de graça! Se é domingo ou feriado, seu bolso fica descansado. Não importa o que vai fazer, o bilhete é grátis pra você. Vai de graça! Vai de graça. A passagem de ônibus ou metrô nos domingos e feriados é grátis. Aproveite e descanse o bolso. GDF. O Goiás Social tá tirando do papel o sonho de um futuro melhor para milhares de jovens. Ajuda aí, como é o nome do programa? Aprendiz do Futuro! Com o maior programa de sócio-aprendizagem do Brasil, os jovens goianos garantem o primeiro emprego com todos os benefícios e, claro, o apoio para que continuem estudando. Só podia ser uma ação do mais completo Programa Social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado o número 1 também em superação da pobreza. É essa política que as pessoas sentem e falam. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Voltamos com a Alô Criançada, que bom que você ficou. Agora nós vamos falar de uma forma mais aprofundada sobre as relações familiares. Criança, eu quero que você preste atenção no que nós vamos falar. Porque o que nós vamos falar sobre papai e mamãe não quer dizer que você tenha que sentir raiva do papai e da mamãe. Hoje nós temos uma liberdade entre pais e filhos que na minha época não tinha tanto. Hoje o meu filho consegue chegar e falar, mãe, deu ruim. Verdade, filho, mamãe deu uma mancada, né? Então me desculpa. Hoje eu não tenho o peso da perfeição. Eu consigo pedir desculpa pro meu filho e é libertador. Porque aí eu tiro aquele peso da perfeição. Eu não sou perfeita, não preciso ser, mas eu preciso dar o meu melhor. Então eu quero que você, criança, entenda que você pode. De que forma? Com uma cartinha, né, falando do seu sentimento, mamãe, aquele dia aconteceu isso, isso e isso. Aquilo ali me incomodou. A gente pode melhorar. Ou se você tem liberdade para chegar na sua mãe e falar, mamãe, vamos conversar, não tá legal. Eu quero contar para vocês uma história de um jovem que muita gente conhece, todo mundo sabe do menino que matou o gigante. Mas eu quero falar um pouco antes dele chegar no gigante. Eu quero falar do jovem Davi, antes de se tornar rei, que o rei antes dele havia dado muitos problemas e Deus falou, vou tirar você e vou colocar outro melhor que você no lugar. E ele mandou o profeta ir a uma cidade, Belém, e procurar um dos homens importantes daquela cidade e mandou ele lá fazer um culto, uma preparação, um sacrifício a Deus naquela casa. E quando chegava alguém tão importante, que era o juiz da época, chamava a família inteira. E a gente vê um pai chamado Jessé, que tinha 8 filhos homens e 2 filhas. Ele chama os 7 mais velhos, deixa um para trás. E o profeta não sabia quantos filhos eram, e ele começa a olhar aqueles rapazes, falando assim, quem que será o próximo rei? Porque aquele pai não sabia que o profeta havia ido buscar um novo rei. Mas ele chamou a família para participar daquela reunião, e era feito um jantar, e todo mundo se sentava à mesa e ouvia o que o profeta tinha a dizer. E chamou a todos aqueles filhos, e o profeta já empolgado, com o azeite na mão, e falou assim, aquele mais velho, bonitão, alto, soldado, devia estar até com a roupa do exército. Aí Deus fala, não é esse. Esse aí o meu coração rejeitou, não é ele. Não escolha pela aparência. Ah, bom, vamos ao segundo. Soldado também, bonitão.
Aí Deus falou, também não é esse. Ah, vai ser o terceiro. O terceiro é soldado também. Não, não é esse. Aí passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deus falou, não é nenhum desses. Aí o profeta muito sábio falou assim, tem algum escondido. Deus não erra endereço. Ele me mandou na casa errada. Escuta, Jessé, você tem outros filhos? Aí o pai falou assim, tenho. Sabia que tem? O mais novo. Ele tá lá cuidando das ovelhas. Deixa ele lá trabalhando. Alguém tem que trabalhar, né? Aí o profeta fala assim, trabalhando, sustentando enquanto os outros aqui estão jantando. Tá bom, nós só vamos sentar no meio depois que ele voltar. Então fica ali aquela família, o profeta, o pai, os 7 filhos, em pé, esperando trazer o menino, que provavelmente chegou sujo, fedido, cuidando de ovelha no pasto, no relento, dormia no chão, no meio dos bichos, e chega esse menino, e Deus fala, é esse. Ele tem um coração igual ao meu, é para ungir esse. E ali Samuel derrama o azeite na cabeça de Davi, e a Bíblia fala que a partir daquele momento o Espírito de Deus tomou conta de Davi, e passou a viver com ele. E o que eu quero falar para você, criança? Ainda que os seus pais não te vejam, ainda que os seus irmãos não te vejam, e não te reconheçam, e não dá nada por você, não quer dizer que ninguém te viu. Existe um Deus que te viu, que sabe todos os seus anseios, Ele sabe todos os seus sentimentos, os seus desejos, até aqueles que você ainda não sentiu. E Ele é capaz de mudar a sua história, ainda que todo o cenário familiar não colabore para a mudança da sua vida. E que a gente vê dias depois, Davi vai para o campo de batalha, vê o exército sendo afrontado pelo gigante, ele fala, eu vou enfrentar, ele vence o gigante e torna-se um soldado. Ele tinha 17 anos. O que eu quero falar? E Ana, muitas vezes, nós pais hoje, nós enquanto sociedade, tendemos a menosprezar a capacidade da criança de entender o que está acontecendo. Nós menosprezamos a capacidade dela de assimilar, processar e transformar aquilo em alguma informação. É o famoso, ele é pequeno demais para entender, não tem problema não, eu tô só brincando aqui. Tô fazendo só uma piadinha com ele, ele não vai dar nada nele, ele não tá entendendo isso. Ele ainda é muito pequeno. Será que eles são pequenos demais para entender o que nós estamos fazendo com eles? Sim, e o que é mais importante a gente deixar claro aí nessa história da Bíblia que você contou, é que quando Deus fala assim, o coração dele parece com o meu, como que era o coração desse menino? Era um coração bom, era um coração generoso, um coração humilde, que perdoava. Então os outros tinham belezas físicas, mas Deus conhece o nosso coração. Então, independente de beleza física, de estatura, de capacidade de liderança, Deus conhece os nossos corações. E mesmo que ninguém esteja vendo, você pode ter certeza que Deus está vendo as suas atitudes. Isso é que é fundamental. E é aquela historinha de que Ele que escolhe, Ele capacita os escolhidos. Não, mas eu não sou capaz. A minha mãe me falou que eu não sou capaz. E aí entra a família, né? Entra a família com os julgamentos. Eu não sou capaz. Ele não compreende. Ele compreende. E aí é a hora que a gente tem que trabalhar as emoções e fortalecer. Você é capaz. Você tirou nota ruim na prova agora, filho? Mas vamos estudar? Eu vou te ajudar. Você é capaz. Então, sempre coloca na criança o fortalecimento da ação, a capacidade de superação. Porque, você recebeu essa crítica? O que a gente precisa diferenciar é uma crítica ou bullying, porque se for bullying precisa ter uma punição maior mesmo diante daquela situação, precisa ir atrás daqueles agressores. E o que eu acho interessante, o que a gente aprende, que a Bíblia fala 3 coisas características de Davi. Ele fala que ele era um jovem ruivo, de boa aparência, então ele não era um menino feio, ruivo, de boa aparência e de duras palavras. Algumas traduções falam que Davi sabia falar exatamente o que precisava ser falado na hora em que tinha que ser falado. Tanto que quando ele chega no campo de batalha, que ele vê lá o gigante, e ele fala, o que está acontecendo aqui? O gigante desafiou alguém aí, diz que se vencer eles vão se entregar para nós, mas se a gente perder, eles vão assumir a gente. Davi fala a frase, quem ele pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo?
Então, Davi era um menino de 17 anos, rejeitado, deixado para trás. Mas ele falou assim, quem esse homem está pensando que ele é? Então, Davi sabia exatamente quem ele era o Deus a quem ele servia, e ele sabia que Deus agiria de alguma forma. Então, você, criança, não aceite a palavra negativa definir quem você é. Se você olhar para dentro de você, você vai saber quem você é, o que você gosta, do que você gosta, o que você quer. Ai, mas eu sou muito pequeno para isso. Não, você não é muito pequeno para isso. Os grandes homens da Bíblia foram chamados ainda na juventude. Aqueles que Deus chamou na idade adulta já chegaram cheios de calos, de cicatrizes, de problemas. Nós vemos vários exemplos na Bíblia. Falaremos de todos eles ao longo dos próximos programas. Mas entenda, você não é pequeno demais para entender. E ainda que a sua mãe não te veja, que seu pai, seus irmãos não te vejam, ainda eu quero falar também sobre isso, ainda que você não seja tão brilhante quanto o seu irmão é brilhante em matemática, você não é, mas você é brilhante em história, por que não? Seu irmão é ótimo nos esportes, você não é lá essas coisas, mas você é sempre bom em alguma coisa. E você tem o direito de investir nisso. Você não precisa aceitar o não das pessoas, né, Ana? Sim. Nós temos que fortalecer as crianças para não aceitar o não como resposta final. Sim, isso é submisso a esse não, né? Então, quando lá no início do programa a gente falou, quando a questão do falar que você é baixo, você é gordo, você é incapaz e você aceita aquilo, você está tomando aquilo como verdade. E esse enfrentamento é falar que não, independente da minha estatura, independente da minha posição física, do meu status, minha classe social, eu sou capaz, eu quero ir, eu confio em um Deus vivo, eu sei que eu sou capaz, Ele conhece o meu coração. Então, principalmente, a gente trabalha a inteligência emocional mostrando as boas ações, as boas atitudes, a capacidade de superação diante das dificuldades. Isso tudo precisa ser trabalhado nas crianças e resgatado das famílias. Mas, infelizmente, hoje, Juliana, a gente vê que tem tantas famílias problemáticas, como eu disse um pouco atrás, pessoas feridas, criando crianças. E pessoas feridas, elas não se resolveram, como que ela vai ajudar o outro? Né? Então, a gente precisa daquela situação da máscara do avião. Primeiro você coloca a sua para depois ir lá e cuidar do outro. Então, eu preciso me resolver. Isso dentro de mim, a minha estatura, os meus desejos estão resolvidos? Eu consigo mostrar para o meu filho o que ele tem de melhor? Porque se eu não consigo me ver, ter autoconhecimento, eu não consigo acessar meu filho também. Então, é a hora que a gente fala assim, mas aí quando eu vou conversar com mas todo mundo para você precisa de terapia, mas o autoconhecimento, independente de você ir numa psicóloga ou não, ele é uma terapia. Olha para você, olha para suas frustrações, para os seus modelos de idealização de pessoas, para você não machucar o seu filho também. Uma coisa importante é que a gente tem que entender o fato de eu receber aquele bullying, aquela crítica que arrebentou comigo, eu receber aquele mal, eu sempre vou ter dois caminhos. Eu falo para os meus filhos, para as crianças que eu cuido, ao receber o mal, você tem duas escolhas. Ou você pode fazer o mal terminar em você e não passar de você, ou você pode passar ele para frente. E o problema, nem sempre você vai devolver na pessoa que te trouxe. Você vai devolver no outro, no inocente. E aí aquele ciclo de maldade, aquele ciclo de bullying, aquele ciclo de piadinhas, de sarcasmo, não termina nunca. Então, ainda que você não esteja recebendo lá muitas boas flechas, você escolhe, criança. A piadinha que você ouviu, você vai ferir o outro colega, ou você vai deixar acabar em você e vai procurar a professora, porque tem que procurar a professora. Estão curtindo com a minha cara. Não quero. Mas você vai fazer aquele mal terminar em você. Eu quero que você pense nisso. Que caminho você escolheu? Agora eu quero falar também que caminho a escola vai escolher. Quando a criança não tem a formação em casa, o que a escola pode fazer para ajudar essa criança? Mas nós vamos fazer um breve intervalo. Não vá embora. Nós temos ainda muito para falar sobre isso.
Eu quero que você, criança, fique aqui. Eu quero que você, pai, fique aqui. E nós voltamos logo, logo. Tá bem, Ana? Sim, claro. Oi, Goianinhos. Eu sou a Carol Pedrosa, do do Goiás. E eu também tô aqui na Alô TV. E eu quero convidar você para acompanhar a gente toda terça-feira, às 20 horas. Não perde nada sobre o estado de Goiás, que eu vou trazer tudo para você. Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Que bom que você ficou. Nós vamos voltar com a nossa pergunta, né, Iana? E aí, o que a escola pode fazer? A criança veio de um lar que você já identificou que o papai e a mamãe não estão lá muito interessados em abrir mão das próprias feridas para ajudar essa criança. O que a escola pode fazer por essa criança? Porque é onde ele passa a maior parte do tempo. Sim. E acaba que a gente tem muitos memes na internet que falam assim, a escola só tem que ensinar conteúdo, a escola não educa, são os pais. E quando o pai não educa? Justamente. Porque isso também faz parte da educação. A escola precisa, sim, pegar esse gancho e trabalhar essa inteligência emocional das crianças, fazer com que elas reconheçam, que elas possam expressar a sua emoção, possa se regular, porque hoje a gente fala muito de desregular somente com crianças atípicas, mas também regular as emoções faz parte, todo mundo precisa regular as emoções. E fortalecer a identidade. Fortalecer a identidade. E quando a gente fortalece a identidade, como que a gente fortalece a identidade? Trazendo autoconhecimento. Você é bom em quê? O que você gostaria de fazer? Por que isso te machuca? Vamos identificar o que está trazendo tanto transtorno para essa criança. Por que essa fala te machuca tanto? Você precisa realmente mudar? O outro está errado? Claro, o outro está errado porque está te criticando, está te ofendendo. Mas o que o outro fala que te traz tanto constrangimento? Por que aquela fala te machuca tanto? Então, tudo tem que ser muito analisado para poder ajudar essa criança a superar essa dificuldade. Porque, como eu já disse, a crítica vem. E a gente precisa fortalecer essa criança. Eu lembro que, assim, eu nunca fui muito brilhante em matemática, exatas, no geral, nunca fui. Mas eu falo pro meu filho, filho, a mamãe adorava a língua portuguesa, história, geografia, inglês a mamãe gostava, matemática eu respeitava. Mamãe, o que quer dizer? Eu falei, respeitava porque eu entendia a importância que aquilo tinha para mim, e enquanto eu respeitava aquilo que eu não era tão boa, eu entendia a importância e eu me esforçava. Porque se eu trouxesse a repulsa, tipo, odeio matemática, acabou. Trava e nunca mais aprende aquilo. Sabe? Então eu falo, aquilo que você não gosta, aquilo com o qual você não tem habilidade, respeite. E tente absorver alguma coisa daquilo. Tem algo que você possa absorver. A própria crítica, o próprio bullying, não que você não vá combater, mas observe, tem algo que você pode trazer para você, mas porque você quer para você, não porque o outro te obrigou a engolir, né? Então, assim, o bullying, ele é um monstro que precisa ser combatido por famílias, escola, sociedade. Mas ele é um monstro que você, criança, pode combater. Não precisa ser sozinho. Você tem parceiros na história. Mas você pode simplesmente falar, eu não quero trazer isso para minha vida, eu não sou isso. Isso não define quem eu sou. E ainda que você tenha 6, 7 anos, esteja me ouvindo agora, o bullying não define quem você é. Ele não define quem você vai ser. Você escolhe qual caminho você vai tomar. Juliana, e principalmente, agora, você falou para as crianças, eu vou falar para os pais. A gente precisa compreender o processo do bullying também como um gatilho emocional para outras ações, porque isso pode desencadear coisas piores. Pode.
mas emocionalmente, mentalmente, essa criança está preparada para esse tipo de bullying. Então, isso tem que ser olhado com muita seriedade e até para profissionais capacitados para isso. Porque isso a gente já teve aqui em Goiânia, caso seríssimo, que foi gatilho do bullying. Então a culpa foi o bullying? Não, o bullying foi um gatilho. Então a gente precisa cuidar disso e olhar com mais seriedade para o perigo que isso traz. Porque é a longo prazo, né, Ana? Sim. E a gente guarda e depois vai explodir em algum outro momento, se ele não souber se resolver. Então precisa ter. E aquilo que não é bem resolvido, ele só cresce. E vai dar problema lá na frente. Vai dar problema lá na frente, a gente sabe disso. E adultos, hoje a gente esquece de olhar para uma situação, por exemplo, da corrupção. A corrupção, ela é um bullying de adulto para adulto. Eu impeço o outro adulto de ter acesso a uma educação de qualidade, porque eu estou corrompendo político. Vamos colocar assim. Os políticos, na maioria das vezes, eles praticam bullying com as outras pessoas. Só que a gente não olha para esse outro lado. A gente só vê o bullying quando criança, de apelido, de coisas pejorativas, tudo. Mas e quando adulto? Estão me impedindo de receber o que eu tenho direito de receber. Exatamente. De chegar onde eu posso querer chegar. Tem o bullying virtual, que também precisa ter cuidado com isso. Então, são vários tipos de bullying que a gente precisa trazer para essa realidade dos pais, das crianças, principalmente agora com rede social. O bullying virtual, que é chamado cyberbullying, acontece demais. Os haters, por quê? Porque eles não estavam... A facilidade de irritar e não ver o olhar do outro, a maldade é maior. Por quê? Porque eu não tenho acesso. Porque quando eu olho no olho do outro, indiretamente eu estou olhando para os seus sentimentos, para o seu coração, para a sua reação. E quando eu não estou olhando, eu só estou teclando, eu não tenho esse acesso. Então eu falo que eu tenho vontade. E ali, descarrega toda a maldade. Isso é um perigo para o outro que está ouvindo. Eu vou ter que te trazer aqui muitas vezes. Nós temos muito a falar ainda, né? Queremos falar sobre redes sociais, quero falar sobre crianças empreendedoras, eu quero falar sobre crianças criativas. Nós temos muito a falar. Hoje é só o primeiro programa do Alô Criançada. Não vamos esgotar, Ana. Tem muita coisa para falar ainda. Eu quero trazer você, criança, para falar o que você pensa. Acompanhe nas nossas redes sociais. Procure a Alô TV. Nós vamos ter em breve a questão da nossa página mesmo, Alô Criançada. Nos procure nas redes sociais. Fale o que você quer ver no programa. Porque eu quero falar com você, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão. De repente o seu coleguinha vai assistir com você esse vídeo. Né, Ana? Então, assim, traga sugestões. Eu quero saber do que vocês querem falar. O que vocês querem ver aqui com a gente. E para trazer um fechamento. O bullying não define quem você é. Você vai chegar onde você quiser chegar. Se você receber ferramentas e apoio ao longo do caminho, será mais fácil. Mas o fato de não receber ferramentas não significa que você não possa criá-las com as suas mãos e você chegar ali. Vai doer um pouco, né, Ana? Quando a gente chega sozinho, dói. Mas aquilo que vem com esforço, a gente dá muito mais valor, não é? Sim. A gente dá muito mais valor. Então, hoje é só o nosso primeiro encontro. Teremos muito mais com fé em Deus. E eu quero que você, criança, confie em mim. Para falar a sua linguagem, para falar de assuntos que te interessem, para ensinar coisas legais para você perceber que o mundo não precisa ficar fechado na tela de um celular. Mas você pode usar a tela de um celular para alcançar lugares diferentes desse mundo, né, Ana? Por isso, deixe seu like. Deixe seu like, curta, compartilhe, acompanhe as nossas redes sociais. E eu te vejo em breve. Até mais para o nosso próximo Alô Criançada. Te vejo em breve.